Saudações, irmãos. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência, da transformação que Deus fez comigo. Eu pertencia a uma comunidade e nessa comunidade eu fazia várias atividades, das quais eu fui catequista, eu fui peditora e pertenci também a alguns grupos. E numa noite, a minha mãe estava no quintal a falar com os vizinhos e eu estava sozinha e de repente eu comecei a sentir um mal-estar no meu corpo. Era como se o meu corpo não estivesse aí. Eu sentia muito frio. Sentia muito frio. Eu tremia bastante, como se eu tivesse princípio de AVC. Eu delirava, eu falava coisas com coisas. E por ser muito tarde, então não tínhamos como ir para o hospital. Então a minha mãe resolveu levar-me para o hospital no dia seguinte. Nós não conseguimos dormir toda a noite. Eu não consegui dormir, ela não conseguiu dormir porque ela estava aí comigo sem conseguir perceber o que estava a acontecer. E nem mesmo eu conseguia perceber por quê dessa situação que estava acontecendo comigo. Então fomos para o hospital, fizemos todas as análises conforme, mas o resultado dava sempre negativo. Não acusava absolutamente nada. Eu voltei para casa, eu continuei sempre na mesma situação. Muito calafrio, tremia, não falava. Os dias foram passando e eu comecei a ter problemas. Eu já não falava, eu já não me comunicava, já não andava. Nem as minhas mãos se movimentavam. Os meus irmãos é que cuidavam de mim, davam-me banho, porque nem eu conseguia tomar banho sozinha. Eu fazia xixi no corpo. Eu nem acreditava em todas as coisas que eu fazia. Eu fiquei muito debilitada. Eu nem comia, eu pegava comida, eu despejava na minha cabeça. Comida eu despejava mesmo na minha cabeça. Às noites, a força do mal, eu ouvia vozes e a força do mal me dizia para eu ir mesmo porque eu tinha que levantar, ir para o fogão, queimar o meu cabelo, pegar faca, objetos, me cortar. E eu fazia isso, eu caía de repente, não importa, então tinha que ter sempre alguém ao meu lado para me segurar. E eu vivi essa situação durante muito tempo. Eu chorava, eu lamentava. Várias vezes eu já pedi a Deus que me tirasse a vida. Pois a minha mãe, ela viu que indo para o hospital não resultava nada. Então, ela já não permitiu mais, permitiu com que eu ficasse mesmo em casa. Então, já não estávamos a ver solução. Ela decidiu que eu começasse a fazer tratamento tradicional. Ela dizia, pode ser que isso vai ajudar a melhorar, a me recuperar. Eu fiz tratamento tradicional, eu tomei banhos, lavavam-me com folhas, davam-me óleo, punham-me óleo melhor no corpo. E tudo isso, mandavam-me comprar muitas coisas, galinha, para rebuçados, para fazer todos esses tratamentos. Eu me lembro bem disso. E mesmo assim não resultava. Eu continuava na mesma situação. Havia vários momentos que eu já pensei em me suicidar, cansada de não me recuperar, cansada de não encontrar solução. Chamaram os meus irmãos da comunidade para virem ter comigo, lerem a Bíblia,
pedir a Deus, né, que me tirasse dessa situação. E eu não, nem a Bíblia, nem a palavra eu quis ouvir. Eu não queria ouvir, isso fazia-me confusão na cabeça falando de Deus. Quem falava de Deus, eu me revoltava. Eu criava uma revolta dentro de mim. A força do mal não queria em nenhum momento que me possuía. Neste caso, o mal que me possuía. Então, os meus irmãos vinham, falavam, e eu não aceitava mesmo. Eles tinham sempre paciência de vir ter comigo. Tinham sempre paciência. Traziam-me água benta para borrifar em casa, no quarto. Ofereciam-me terços para poder fazer o terço. E os dias foram passando e cada dia que passa eu ficava mais debilitada. Cada dia que passa eu sentia mais esse mal em mim, essa força espiritual em mim, muito ativa. Então, houve uma vez que eu me recordo bem, veio um dos responsáveis, né, da nossa comunidade fazer-me visita com alguns irmãos. E eu não queria receber ninguém. Eu ficava mesmo só no quarto, não podia, ficando à luz do sol, fazia-me confusão. Eu ficava mesmo só no escuro, na escuridão. E eles vieram, entraram, puseram as mãos, o responsável pôs a mão em mim para fazer, como se ele, para falar com Deus, né? Só que é como se ele tivesse a fazer imposição. Prontos. E ele fez minha imposição. Ele a fazer imposição, eu agarrei. Eu disse, não faças isso, com tanta pressão. E eu agarrei na camisa dele com muita pressão. Eu rasguei a camisa. Eu disse, não faças isso, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. E ele olhou para mim, ele afastou-se, porque o mal que estava em mim não queria naquele momento que ele não queria mesmo que eu ouvisse essa mensagem. Ele saiu logo. E a partir desse momento, ele nunca mais, quer dizer, a partir do momento em que ele foi embora, nunca mais pisou os pés em minha casa. Eles foram embora e eu continuei sempre assim, dependendo sempre da minha família e pedindo a Deus que Ele me desse, já que Ele não me quer tirar a vida, então que Ele me desse uma solução, que eu saísse dessa situação, que eu parasse de sofrer, porque era muito sofrimento para mim. E eu já não aguentava estar naquela condição. Então que Ele me mostrasse algo, que Ele me mostrasse uma luz, para que eu pudesse sair desse mal que me consumia, dessa possessão. Um dos irmãos que já tinha escutado essa mensagem, alguém, né, que faz parte da inovação, e já havia anunciado ele a essa boa nova. Ele ligou para ela, para a pessoa, e pronto, falou, disse, olha, tens que ter com a fulana, porque ela precisa escutar essa mensagem que me foi anunciado, ela também precisa escutar. Pode ser que, escutando, ela irá sair dessa situação, porque ela está mesmo possessa, está numa situação muito crítica, e nós já fomos e não tivemos êxito. Então, é mesmo algo urgente, senão vamos perder a nossa irmã. Ele falou, ela disse, ok. Então, eu por acaso não conhecia a pessoa, né? Falando assim o nome, não conhecia, porque ligaram para mim para combinamos que eles viriam ter comigo em minha casa.
Naquele momento eu não estava em casa, estava na casa da minha irmã, e porque eu ficava também lá alguns dias, porque a minha mãe já não aguentava ficar comigo, perder noites. Então eu às vezes intercalava e nesse dia ela pediu para que eu ficasse com ela, porque os meus irmãos, eles faziam jejum durante 7 dias para interceder por mim, de forma que eu melhorasse, saísse dessa situação. Então ela ligou para mim e disse que viria vir me visitar. Eu disse ok, só que eu não fazia ideia de quem é. Pronto, quem eram os irmãos. Os irmãos, né, faziam parte deste plano. Então eu fui, minha irmã trouxe-me em casa e eu estava à espera deles. E eles chegaram, eu estava no quarto, entraram. Por acaso eu conhecia, mas não fazia ideia, né? Por causa do nome eu não fazia ideia. Então eles chegaram e desejaram a paz, entraram e desejaram a paz. Eu saí do quarto e vim para a sala e desejaram a paz de Cristo esteja contigo. Eu senti algo tão forte em mim. Eu senti mesmo o mal que estava em mim. É como se ele saísse dentro de mim. O mal que estava em mim, só com a paz que eles desejaram para mim. Eu me senti bem, eu senti uma paz que nunca senti em toda a minha vida naquele momento. Eu fiquei no meu silêncio. Eu sentei, eu escutei. E à medida que eles foram me anunciando, estamos aqui, viemos para trazer a inovação. Inovação significa o encontro do homem com Deus. Jandira, acreditas que Deus pode fazer-te proezas, fazer-te maravilhas, tirar-te dessa situação em que tu te encontras? Eu olhei para eles, eu senti o mal, mas quando eles me disseram o mal que estava em mim, quando eles me disseram, acreditas, com aquela firmeza, mas é firmeza, eu disse, acredito. Aí eles se retiraram. Eu acredito, eu creio que eu vou ficar boa. Então eles me explicaram como é que eu tinha que fazer as leituras. Eu fui fazendo as leituras, cada livro que eu lia, porque eu lia com a minha mãe. E cada livro, eu não dormia, eu fazia as leituras mesmo à noite, todas as noites eu fazia as leituras. Porque eles me disseram que eu tinha que ler rapidamente, não tinha que demorar muito. Na condição em que eu me encontrava, as minhas leituras tinham que ser rápidas, por causa da minha recuperação, por causa da maravilha que Deus ia fazer comigo. E eu fui lendo, eu acreditei, mesmo de coração, de corpo e de coração e alma. E à medida que eu fui lendo, eles foram, tendo as interpretações comigo. Eu nem fazia 15 dias. Eles foram tendo as interpretações,
eu fui fazendo, fui também interpretando, né? Pronto, eles tiveram a interpretação, eu fui explicando, fui falando de toda a minha vivência, de todas as situações que eu vivi, dessa situação, como começou, porque eu estou nessa situação. Eu fui falando e à medida que eu fui lendo os livros, eu fui me recuperando de tal maneira que eu parava vários momentos e eu me perguntava como eu estou assim, como eu estou boa, como hoje eu consigo dormir, eu consigo acordar, eu consigo falar porque eu não falava. E como hoje eu consigo falar, eu consigo andar, eu consigo... Como? E os meus irmãos ficavam maravilhados. Eles não acreditavam. A forma como eu comecei a me recuperar era de uma forma muito grande. Era de uma forma muito grandiosa. Em que eu mesma duvidava, não é possível. Eles não vieram trazer ouro, não vieram trazer água benta, não vieram trazer nada, simplesmente a palavra e as leituras, a Bíblia. E a partir daí do meu querer, eu comecei realmente a melhorar. Eu fiquei maravilhada eu mesma diante da situação em que eu me encontrava. Nem eu mesma acreditava, nem os meus familiares, os que viveram comigo, os que passaram por todas as situações que eu passei também, acreditavam. Então, hoje eu digo que Deus tinha um propósito maior, um objetivo maior para comigo. Porque a partir daí eu tomei a decisão de ir para os povos, a partir desta palavra, desses irmãos que faziam parte deste plano de salvação, que receberam também e hoje deram-me de beber esta palavra, esta inovação, que é o encontro do homem com Deus. Eu fiz esse encontro. Eu fiz esse encontro com Deus. E bebi, saboreei. E eu tomei a decisão de ir para os povos. Decidi ir para os povos. Deixei tudo. Em alguns momentos depois de me recuperar, de estar melhor, em alguns momentos, eu dizia, eu já estou melhor, já estou boa. Mas Deus tinha um outro propósito, que eu me despojasse de mim, né? Me despisse, para que eu dissesse a Ele, estou disposta a levar a tua mensagem em qualquer parte do mundo. Porque eu recebi. E porque eu tinha que também dar, porque muitos irmãos vivem, há muita gente que vive também em situações de possessão que eu vivi. E que eu não podia ficar calada, eu tinha que levar, eu tinha que ter com esses irmãos que vivem melhor a situação em que eu vivi. E hoje eu estou a fazer isso. Estou a fazer porque hoje eu faço parte com Deus. Não tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para dizer a maravilha que Deus fez comigo. Porque eu sofri muito e nesse sofrimento Deus pôde não só me resgatar, mas que eu não pudesse ficar calada, que eu também levasse aos irmãos, porque o objetivo dele para comigo era maior, então eu tinha que passar por todas essas situações que eu passei. E hoje eu percebi que Deus nunca quis a minha morte, mas Ele queria que eu pudesse ter essa oportunidade de escutar este plano, de escutar a inovação, que a inovação chegasse até mim e eu pudesse dizer sim, Senhor, eu estou aqui. Então, essa é a minha experiência, o que eu vivi e que hoje eu passo para vocês, para todas aquelas pessoas também que estão na mesma condição, que a inovação, a boa notícia veio mesmo para transformar. Deus transforma o homem, porque a partir desse acreditar,
Assim como eles me perguntaram, crês, acreditas que vai sair dessa situação? Eu disse, sim, eu acredito, eu quero muito sair disso. E no meu querer, no meu acreditar, Deus me mostrou as suas mãos. Então é uma grande alegria que eu sinto, porque todos os dias eu presencio o amor de Deus na minha vida, todos os dias, sem comparação. Então é isso que essa é a minha experiência que eu vivi e do que hoje Deus me transformou. Essa mulher que eu sou hoje. Graças a Ele, eu hoje estou a levar essa mensagem. Graças a Ele, hoje eu posso dizer que não existe outro caminho a não ser esse.